Olá, caros amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPM Cast, o seu podcast, o meu podcast, o nosso podcast, em que a gente pode falar de qualquer coisa aqui. E hoje eu quero trazer um assunto, que é um assunto de utilidade pública, que trata também sobre investimentos, enfim, é um assunto que tem trazido muito problema para muitas pessoas há muito tempo. E ainda assim, nós temos aí várias pessoas que caem no assunto que nós vamos tratar hoje. Então, o assunto de hoje é sobre pirâmides financeiras. Pois bem, todo mundo já deve ter ouvido falar aí nas pirâmides financeiras, confere? Então, muitas pessoas não acreditam na pirâmide financeira. Elas acabam entrando na pirâmide financeira e juram de pés juntos que não é uma pirâmide, que é um negócio muito rentável e que tem um amigo que já ganhou muito com o investimento. Então, essas pessoas elas confiam mesmo que alguém está ganhando muito dinheiro e ela também vai ganhar. De fato, alguém está ganhando muito dinheiro, mas não necessariamente ela também vai ganhar dinheiro. Então, só para ter uma ideia aqui, trazer um breve histórico, as pirâmides financeiras também são conhecidas como esquema Ponzi. Esquema Ponzi porque o seu criador, Charles Ponzi, ele criou a pirâmide financeira e foi trazendo mais pessoas e foi crescendo, ele foi ganhando notoriedade no mercado financeiro, com bancos, até que ele quebrou. Chegou uma hora ele quebrou, mas muita gente enriqueceu, muita gente perdeu dinheiro, ele também enriqueceu, bancos apoiaram ele, enfim, é uma história longa. Várias pessoas acreditavam e cada vez mais iam trazendo mais dinheiro para a pirâmide. Então esse tipo de esquema Ponzi, pirâmides financeiras, tem algumas características e com certeza são as características que fazem as pessoas entrarem nesse esquema e não acreditarem que eles não são vantajosos e que são fraudulentos. A primeira delas é a mais comum, são as promessas de altos rendimentos a curto prazo. Então a gente vê aí pessoas falando que 1% ao dia, 4% garantido ao mês, 15% ao mês, né? Então, essa semana eu recebi uma proposta dessa daí que era 4% ao dia. Pessoal, não tem como, tá? Isso daí é fraude, não acreditem nisso. Só que eles vão trazer dizendo que estão operando Forex, estão operando criptomoedas, de que é algo muito, muito seguro. Não é, tá? É um esquema de pirâmide. Então vocês também podem perceber como característica que a obtenção dos rendimentos dessas pirâmides financeiras, eles não têm documentos, não está documentado. Né? Então, como é que você vai declarar no imposto de renda o seu aumento de patrimônio se você emprestou dinheiro para alguém que não tem CNPJ, não tem alguma coisa que diga que esse daí é o lucro que você está tendo de um investimento que você fez sobre alguma coisa, né? Então, não acredite nisso daí. Outra característica é que ele não é dirigido a um público esclarecido. Então, por exemplo, se me for oferecido, eu vou negar. Então a pessoa que oferece, ela já sabe, não, aquele ali entende, aquele ali não é o vulnerável, não preciso apresentar isso para ele porque ele não está precisando de dinheiro ou ele entende de investimentos e aí eu vou falar sobre 1% ao dia e ele vai dizer que não. Né? Então essa é mais uma característica. E também você vai ver uma única empresa, é a empresa que consegue trazer esses ganhos absurdos. Vocês vão ver investimentos em ações, em renda fixa, em tesouro direto, nada disso traz um rendimento absurdo. Mas aquela empresa, né, como a gente teve já a Unique Forex, já tivemos várias outras aí, Telex Free, né, todas essas aí é aquela empresa que oferece grandes retornos em curto tempo. Né, então não é fidedigno isso. E eles movimentam apenas dinheiro. Você vai ver, né? Você coloca o dinheiro lá na conta e depois eles te garantem um retorno aí. Falam que garante um retorno desse dinheiro que você colocou, quando também não é verdade.
Junto a isso tudo, não tem nenhum vínculo com as leis trabalhistas, então não tem ninguém fazendo algum tipo de trabalho, não tem alguém que está vinculado às leis trabalhistas. Você pede, sei lá, pede para ver o quadro de funcionários da empresa, não vai ter, né? Pede para ver imposto de renda, também não vai ter. Então, essas são algumas das características das pirâmides financeiras do esquema Ponzi, tá? E aí, a gente tem visto muito por causa das criptomoedas justificativas dos grandes ganhos. O Bitcoin, por exemplo, ele oscila bastante aí, né, nas épocas de altas e de baixa, né? Então ele chega a subir 10, 12, 20% num dia, num final de semana, depois cai e as pessoas dizem que ganham dinheiro com isso. Essas aí são chamadas de hype, alguma coisa nesse sentido, tá? É uma sigla em inglês, HYIP, que significa High Yield Investment Program. Eles utilizam esse argumento das criptomoedas, mas também não é assim que funciona. Então, já tivemos aí várias no Brasil. Você já deve ter ouvido sobre a Alcateia Máximos Investimentos, foi uma que ficou famosa, né? Tivemos também a FXBR, Forex Trading, que opera par de moedas, né? Então, para quem não conhece sobre Forex, depois a gente pode falar um pouquinho aqui. Zurk Investimentos também foi outra. E o Unique Forex é a mais comum que a gente tem conhecimento aí dos últimos meses. Então eles tinham lá no próprio site, bem bonitinho lá, né? Saiba quanto você pode ganhar. E colocava lá que de acordo com o plano que você escolhesse, o plano Start a R$ 99, o plano Prime a R$ 299, o Plus a R$ 598, e ia mostrando o seu ganho diário. Então, para vocês terem uma ideia, né, um plano ali Master de R$ 1.198, você ganhava por dia R$ 17,97. Né? E ele colocava ali semanal R$ 89,85, mensal R$ 396. Colocava ali no período de 6 meses um retorno de 2.396, ou seja, você dobrava o seu dinheiro em apenas 6 meses. Tá? Então, isso não existe, é muito difícil. Tá? E logo depois, essa mesma Unique Forex ela foi caçada e teve o direito de operar suspendido, né, para poder pagar aí o que eles deviam. Tem também aí o rei do Bitcoin, né, que é um outro, que tinha vários Bitcoins e também tinha uma exchange e não pagava, enfim, tem muita gente com dinheiro preso aí nessa parte das criptomoedas. Tá, então essas são as pirâmides financeiras, esses ganhos absurdos. Tomem cuidado com isso, não entrem nisso. E agora, um assunto muito importante, porque eu tenho vários amigos que já entraram em pirâmide financeira, já me apresentaram pirâmide financeira. E quando eu converso com eles, eu acabo que eu recebo sempre a mesma resposta. Tá? Então, eu sei que isso aqui é pirâmide, botei pouquinho, só para brincar, botei R$100, botei 200, botei 1.000. Eu botei 1.000 e já tirei 1.000, então se eu perder eu tô no 0 a 0. Né? Não pode ser ganancioso. Enfim, eu já ouvi várias desculpas do porquê esses meus amigos estão dentro de algumas pirâmides financeiras. O problema não é esse. O problema, ele está por trás disso tudo. Está em que você entrando na pirâmide financeira, mesmo sabendo que seja uma pirâmide, mesmo que seja com R$100, com 200, com 300 ou 500 reais, seja lá a quantia, você está assim alimentando essa pirâmide financeira. Então, do outro lado, tem alguém que não tem o mesmo conhecimento que a gente tem e entra na pirâmide financeira achando que vai ganhar muito dinheiro. E vai lá e coloca dinheiro na pirâmide financeira. Depois essa pirâmide quebra, fecha, a pessoa some e ela perdeu dinheiro. Então, alimentar a pirâmide financeira, a gente cria problemas também para a sociedade. Existem pessoas se matando por conta de dívidas, né? A gente teve aí, quem acompanha a FinTwit lá, né? A galera das finanças no Twitter,
já viu lá que teve uma pessoa que se matou e deixou as dívidas aí, e a esposa, desesperada, fez uma vaquinha, o pessoal contribuiu e pagou as dívidas. E isso acabou que virou uma certa moda, né? Então, outras pessoas mandando mensagem dizendo que tá devendo muito e que a família tá aos frangalhos e que precisa disso, pede desculpa e pede para você contribuir com algum valor para ele sair daquela situação. Então, isso daí, obviamente, que alguns são golpes, né? Porque no Brasil tudo virou oportunidade de pedir dinheiro para alguém ou de dar o golpe a alguém, né? Mas também isso é verdade, por outro lado. Existem pessoas que colocam o dinheiro nessas pirâmides e que são alimentadas por outras pessoas que às vezes estão achando que não estão fazendo mal, mas estão, e elas vão aumentando a mão e perdem. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo que veio conversar comigo sobre essa Unique Forex e disse que tinha pegado um empréstimo para colocar na Unique Forex. Ele já estava cheio de dívida, com 3 empréstimos, mas alguém, um outro amigo dele, vendeu para ele que tem como obter ganhos rápidos, ganhos altíssimos, em que inclusive essa outra pessoa já tinha ganhado mais de 500 mil reais começando só com 10 mil. Então ele acreditou, como ele já tinha 3 empréstimos, não tinha problema nenhum fazer outro. Aí o que ele fez? Fez o outro empréstimo para poder entrar na Unique Forex. E eu falei com ele, eu conversei, falei, rapaz, olha só, pensa bem, não é bem assim que funciona, né? Pesquisa um pouco mais sobre a empresa, vê como que ela te garante esse retorno. E até que ele não entrou, né? Ainda bem que ele me ouviu e aí ele não entrou. E uma semana depois apareceu esse bloqueio aí da Unique Forex, que ela não podia mais operar. E ele ficou contente de não ter perdido aquele dinheiro. Tá? Eu falei pra ele, olha, é difícil ficar falando que não é pra fazer, que não vai ganhar dinheiro, porque a pessoa meio que não acredita. Quando a gente, que já investe há muito tempo, tem um crescimento do patrimônio bom, aí consequentemente você anda num bom carro, tem bons hábitos, vai a bons lugares, aí aquela pessoa acaba achando que você é egoísta e que você não quer que ela ganhe dinheiro igual você ganhou. Né? Então é meio complicado ficar falando para os outros quando um certo investimento, entre aspas, né, não é bom. E aí eu falei para ele, faz o seguinte, cara, olha, então já que esse seu amigo ganhou muito dinheiro, todo dinheiro ganho tem que ser declarado. A gente tem que mostrar para a Receita Federal como que a gente atingiu aquele patrimônio. Pede a ele para te mostrar o imposto de renda dele. Se ele te mostrar o imposto de renda dele e tá lá que ele colocou 10 mil e virou 500 mil e ele pagou imposto sobre o ganho de capital, aí tudo bem, você pode ir junto com ele porque realmente ele é um cara diferenciado e ele consegue um rendimento, um retorno que ninguém consegue, né? Agora, se ele não te apresentar nada disso, se ele começar a desconversar, desconfie, não coloque seu dinheiro nisso daí, não pegue mais empréstimo para isso e não acredite em ganhos rápidos e repentinos. Então, se você está ouvindo aqui até o final, eu concito a todos aqui que não entrem nessas pirâmides financeiras nem de brincadeira. Não entre nem para testar, não entre nem com 100 reais, porque do outro lado a gente está sim alimentando uma pirâmide financeira que vai levar alguém à ruína, que vai acabar com todo o dinheiro ou até mesmo família, né, do outro lado. E não adianta a gente imaginar, não adianta a gente falar, usar o argumento de que o problema é do outro, tá? Porque isso daí eu comparo até com o usuário de droga que diz que não financia o tráfico. Né? Então, não, eu fumo uma maconha aqui, mas eu não financio o tráfico, inclusive eu sou contra o tráfico de drogas. Né? Mas se ele está adquirindo aquela maconha ou outro tipo de droga que ele usa no mercado negro, ele está sim alimentando esse mercado. Ele está sim fomentando que vagabundos, vamos dizer assim, né, tá trazendo droga e está vendendo e está levando pessoas para o buraco, à morte e ao vício. Então não é diferente com as pirâmides financeiras. Certo, pessoal? Então o recado de hoje era esse. Agradeço aqui a todos vocês que acompanham o BPMcast e também acompanham o canal Como Investir no Exterior no YouTube e o site comoinvestirnoexterior.com, e deixo aqui aberto
sugestões de próximas pautas, de próximos BPMcast e também de debate sobre os diversos assuntos. Um forte abraço a todos e até a próxima!